Olá! Essa apresentação corresponde à primeira avaliação da disciplina de Prática de Pesquisa Aplicada, que é ministrada pelo professor Eduardo Ogasawa, do Cefet. Primeiramente, vamos falar sobre a proposta inicial do projeto, explicando o que é a competição I3SIS Fraud Detection. A competição I3SIS Fraud Detection é uma competição organizada pela I3SIS, que é a Computer Intelligence Society, do I3E. O objetivo dessa competição é a criação de modelos para a detecção de fraudes em transações com cartão de crédito. Nessa competição, nós recebemos 4 tabelas com dados e o nosso objetivo final é produzir uma tabela que, para cada transação da tabela Test Transaction, indique a probabilidade dessa transação ser uma transação fraudulenta. O que o modelo produzirá? Nosso modelo vai produzir uma tabela onde uma das colunas é o ID da transação e a outra coluna é a coluna isFraud, que representa a probabilidade dessa transação ser fraudulenta. Essa submissão vai ser avaliada pelo Kaggle e vai ser retornado um score chamado ALC-ROC, que é a área sobre a curva ROC. Agora, iremos falar sobre o que fizemos até aqui e fornecer um pequeno referencial teórico sobre os modelos usados. Vamos falar agora, basicamente, sobre o fluxo de um projeto de Data Science. O projeto tem 3 fases: o pré-processamento, a análise exploratória de dados e a aplicação de um modelo. E essas fases são iterativas, pois muitas vezes, quando você está realizando uma das fases, você percebe que precisa modificar algo na fase anterior. E aí você vai lá na fase anterior e faz essa modificação. Primeiramente, nós fizemos o pré-processamento, onde o nosso objetivo era eliminar os valores nulos nas 4 tabelas. Nós eliminamos as colunas com mais de 5% de valores nulos e, como resultado disso, tivemos no nosso dataset menos de 5% de rows com algum valor nulo. E essas rows, nós resolvemos eliminar essas rows. Ainda no pré-processamento, nós resolvemos fazer o one-hot encoding. O one-hot encoding pega uma variável categórica que possui n categorias e transforma em n colunas. Uma coluna para cada categoria que aquela variável categórica possui. E essa coluna passa a ter um valor binário 0 ou 1, que indica se a variável da row pertence àquela categoria ou não. Após o pré-processamento, nós resolvemos aplicar o modelo. O modelo indicado foi o Random Forest, pois o Random Forest se aplica bem a dados que possuem muitas variáveis categóricas. Vamos explicar brevemente como funciona o modelo. Aqui nós temos um breve exemplo de uma árvore de decisão cujo objetivo é tomar a decisão se você deve aguardar mais tempo por um assento num restaurante ou se você deve ir embora. Podemos ver que várias perguntas são feitas e as respostas dessas perguntas levam ou a uma decisão ou a novas perguntas. Aqui vemos um exemplo mais apropriado ao nosso trabalho, que é o uso de uma árvore de decisão para a tarefa de classificação. Aqui, o objetivo é classificar os dígitos, se eles são algarismo 0 ou algarismo 1. O que é a pureza de um nó? A pureza significa o quanto o nó é composto somente por elementos de uma classe, ou seja, se ele está espalhado em mais de uma classe. Podemos ver no nó superior
o pior caso de pureza, onde as classes têm distribuição uniforme. E no nó inferior, o nó 3, o melhor caso de pureza, onde todos os nós pertencem a uma única classe. É nítido ver que o nó 2 é mais puro que o nó 1, que o nó 3 é mais puro que o nó 2. Porém, é necessária uma medida objetiva para essa grandeza que a gente está chamando de pureza. Existem duas principais medidas para a pureza de um nó. A impureza de Gini, que nós não utilizamos no nosso trabalho, e a entropia, que nós utilizamos no nosso trabalho. A entropia é uma medida associada a uma distribuição de probabilidade. Ela é um conceito emprestado da teoria da informação. No quadro, vocês podem ver a fórmula da entropia, que é uma fórmula que envolve somatórios, logaritmos. Vamos ver em breve um exemplo prático do cálculo da entropia. Analisando os exemplos que trouxemos antes de pureza de um nó, vamos calcular a entropia para os nossos exemplos. O exemplo superior, que anteriormente falamos que tinha o pior caso de pureza, pois tem uma distribuição uniforme, tem entropia igual a 1, que é o pior valor de entropia, é a entropia máxima. O exemplo do meio, embora seja bastante puro, ainda podemos ver que tem uma entropia de 0,65. Enquanto o exemplo de baixo, onde todos os nós pertencem a uma única classe, tem 0 de entropia, pois é o nó mais puro, é o melhor valor de entropia. Na divisão de nós, o objetivo é reduzir a entropia. Para isso, precisamos de uma grandeza que diga o quanto a entropia foi reduzida. Não é possível fazer uma simples diferença entre a entropia antes da divisão e a entropia depois da divisão, pois após a divisão temos mais de uma distribuição. A solução para isso é, no lugar da entropia após a divisão, utilizar a média ponderada das entropias dos nós, utilizando como pesos a quantidade de exemplos em cada nó. Vamos ver um exemplo prático disso. Analisando ambas as divisões, perguntamos: qual dessas divisões foi a melhor divisão? Intuitivamente, podemos dizer que a divisão da esquerda foi a melhor. Porém, para fazer essa afirmação, temos que fazer as contas do information gain, com as entropias antes e a média ponderada das entropias após a divisão. Aqui podemos ver as contas entre a entropia anterior à divisão e a média ponderada das entropias após a divisão. Podemos ver, para cada uma das divisões, que foi calculada a entropia anterior, que é igual a 1, e a entropia posterior à divisão, que é a média ponderada das entropias dos nós, ponderada pela quantidade de exemplos em cada nó. A diferença entre a entropia anterior e a entropia posterior é chamada de information gain, ganho de informação. A heurística do modelo de aprendizado árvore de decisão consiste em cada nó, selecionar o atributo que vai trazer o maior information gain. O Random Forest é uma técnica que parte de uma ideia mais ampla, que é a ideia de aprendizado por comitês. No aprendizado por comitês, parte-se do princípio de que a combinação de vários classificadores é mais eficiente do que um classificador único. Nela, para cada exemplo do conjunto de teste, vários classificadores votam qual é a classe que o exemplo pertence. E o exemplo é classificado na classe que foi votada por mais classificadores. No Random Forest, são geradas várias árvores de decisão, onde cada árvore possui as seguintes restrições. Cada árvore é treinada com uma amostra, com reposição, do conjunto de treinamento.
E cada árvore é treinada podendo escolher apenas um subconjunto das features para poder fazer o split dos nós. Com base nos resultados dados pelas diferentes árvores, se determina a classe em que o nosso exemplo vai ser classificado. Voltando ao decorrer do nosso projeto, aplicamos o modelo e a primeira tentativa de submissão falhou, pois a tabela de submissão não continha uma previsão para todas as rows. Isso ocorreu devido ao fato de que no pré-processamento nós eliminamos rows do conjunto de teste. Com isso, nós percebemos que o pré-processamento deveria ser corrigido. Para poder fazer o pré-processamento sem perder rows no conjunto de teste, nós decidimos realizar a imputação. A imputação é uma técnica de tratamento de valores ausentes que faz uma estimativa para esses valores. Nós decidimos imputar as variáveis categóricas pela moda da variável e as variáveis não categóricas pela média da variável. Com isso, nós fizemos a primeira submissão e obtivemos um score ALC-ROC de 0,776. Né? Obtivemos um valor da área sobre a curva ROC de 0,776. Nós resolvemos fazer uma análise do domínio para melhorar o resultado da nossa submissão. E analisando a documentação fornecida pela I3SIs, percebemos que o conjunto de variáveis categóricas da tabela não se restringe às variáveis cujo valor é string. Há variáveis com valor numérico, mas que na realidade são variáveis categóricas. Possivelmente porque esses valores numéricos representem códigos, por exemplo. Isso fez com que nós mudássemos o conjunto de variáveis categóricas. Essa mudança provocou impacto na imputação, pois nós tivemos que mudar o conjunto de variáveis imputadas pela média e também foi necessário mudar o conjunto de variáveis imputadas pela moda. A mudança no conjunto de variáveis categóricas fez com que a gente tivesse que fazer one-hot encoding em mais variáveis. Porém, algumas das novas colunas, que são variáveis categóricas, possuem um número muito alto de categorias. Graças a isso, a esse número muito alto de categorias, utilizar o one-hot encoding criaria uma tabela com uma dimensionalidade muito alta, muitas colunas. Por isso, nós resolvemos descartar o one-hot encoding. Ao invés do one-hot encoding, nós vamos utilizar uma outra técnica, chamada ordinal encoding. No ordinal encoding, a coluna que representa uma variável categórica é substituída por somente uma coluna, e cada categoria é mapeada para um valor numérico. O ordinal encoding, porém, tem um problema. Ao fazer o ordinal encoding, você define uma relação de ordem entre as categorias. E muitas vezes fica a seguinte dúvida: que critério utilizar para ordenar as categorias? Existe algum critério com o qual é possível fazer uma ordenação das categorias que tenha algum sentido? Resolvemos então ordenar as categorias utilizando a frequência da categoria. Assim, vai haver uma correlação entre a frequência da categoria e o valor assumido pela nova coluna. Vamos falar agora sobre o que nós pretendemos fazer até o final do projeto. Vamos continuar realizando uma análise exploratória de dados. Queremos analisar quais variáveis são úteis para detectar fraude e quais variáveis não são úteis para detectar fraude. Por isso, queremos saber quais variáveis que têm seus valores dependentes de se tratar de fraude ou não. Queremos saber qual é o melhor conjunto de features
para a gente trabalhar, né, na aplicação do modelo. Para isso, vamos utilizar algoritmos de seleção de features, também conhecidos como FSA. Muitas vezes nós temos uma tabela com muitas colunas, e isso acaba causando prejuízos. Entre os prejuízos estão o aumento da possibilidade de acontecer um overfitting e o fato de precisarmos de muito tempo para treinar o modelo. Muitas vezes, precisamos achar um subconjunto de features com o qual a gente possa rodar o modelo e obter pontuações para o conjunto de treinamento que sejam bastante próximas às pontuações que a gente obteria se rodasse o modelo com todas as features. A função do algoritmo é achar um subconjunto de features que atenda a um determinado objetivo, né? E podemos definir esse objetivo de 3 formas. Existem 3 formas de rodar um algoritmo de seleção de features. A primeira forma de implementar um FSA é definir de antemão um tamanho n para o seu conjunto de features e escolher, dentre todos os conjuntos de features com aquele tamanho n, qual deles maximiza a sua medida j. A segunda forma de implementar um FSA é definir de antemão uma pontuação j e selecionar o conjunto de menor tamanho que atinge aquela pontuação j mínima. A terceira forma de implementar um FSA é achar um balanço entre o tamanho de x' e a medida j. Em nossa pesquisa, vamos implementar o FSA da terceira forma, com o objetivo de achar um balanço entre o tamanho de x' e a medida j. Falando um pouco mais sobre os FSAs, eles têm 3 dimensões nas quais a gente pode analisar. A primeira é a organização da busca. A busca pode ser organizada de forma sequencial, exponencial ou randômica. A busca randômica, por exemplo, é bastante interessante, pois a randomicidade faz com que você fuja de um ótimo local. Outra dimensão interessante para analisar os FSAs são o método de geração de sucessores, que pode ser forward, backward ou composta. No método forward, você começa tendo como solução inicial o conjunto vazio e vai incluindo features, até alcançar a solução ótima. No método backward, você começa tendo como solução inicial o conjunto de todas as features e vai retirando features até alcançar a solução ótima. O método composto, nós não vamos falar sobre ele nessa apresentação. A última dimensão interessante para avaliar um FSA é a medida J de x' usada para avaliar as soluções. Essa medida pode ser a entropia, a consistência ou a accuracy. A accuracy é uma medida fortemente dependente do modelo que a gente está usando de aprendizado. A entropia e a consistência nem tanto. Vamos falar agora sobre os mecanismos de ausência. Classificamos os tipos de ausência numa coluna de acordo com a relação entre a ausência e os valores, tanto os valores ausentes quanto os observados para as outras características. Também podemos chamar os tipos de ausência de mecanismo de ausência. Isso vem da ideia de que há um processo causando a ausência, causando com que você não tenha aquele valor. O primeiro dos mecanismos de ausência é o Missing Not at Random. Nesse mecanismo, há uma relação entre o valor do dado e a propensão dele a estar ausente. Exemplo, digamos que você passe um formulário sobre a renda. E nesse formulário, as pessoas com renda menor, por algum motivo, não declarem sua renda no formulário. Isso significa que o fato de você ter informação ou não sobre a renda de uma pessoa está diretamente associado ao valor real da renda daquela pessoa.
segundo exemplo de ausência é a missing at random. Nesse tipo de ausência, há uma relação entre os valores observados para outras features e a propensão de uma feature a estar ausente. Exemplo, digamos que você passe de novo o formulário perguntando sobre a renda e nesse formulário os participantes do sexo masculino têm uma tendência maior a não informar a renda. Você vai ter um caso onde a ausência da informação sobre a renda vai estar relacionada não à própria renda da pessoa, mas a uma outra variável, que é o gênero. Nesse caso, é uma ausência missing at random. O terceiro mecanismo de ausência é a ausência missing completely at random. Nesse tipo de ausência, não há relação entre nenhum valor, ou entre as colunas ausentes ou entre as colunas observadas, e a propensão de um dado a estar ausente. Então, por exemplo, você passa de novo o formulário sobre renda e vê que não tem nenhuma relação entre a renda da pessoa e ela ter declarado a renda ou não, e entre o gênero da pessoa e ela ter informado a renda ou não, entre qualquer uma das variáveis observadas e aquela ausência. Exemplo de uma possível causa no formulário de renda é caso as últimas perguntas fossem muito grandes e as pessoas não tivessem paciência de responder a pergunta. Vamos falar agora sobre a investigação do mecanismo de ausência. Analisando somente os dados que você obtém numa pesquisa, não é possível saber se uma coluna é um tipo de dado eminar, porque isso exige que você tenha os valores. Mas se você está investigando a ausência, você não tem os valores. Nesse caso, você vai utilizar outras técnicas que não estão no escopo do nosso trabalho. Em relação à investigação do mecanismo de ausência, normalmente o que a gente faz em relação à investigação é avaliar se o dado é MCAR ou avaliar se o dado é MAR. Ou seja, se a ausência é completamente randômica ou se a ausência tem relação com os valores de outras colunas. E agora, finalmente, chegamos à parte da nossa proposta de pesquisa. O objetivo de estarmos fazendo essa investigação é que, para cada feature, o mecanismo de ausência dessa feature vai impactar no tratamento dos valores ausentes. Se nós vamos fazer uma imputação, se nós vamos transformar a ausência numa nova categoria, por exemplo. Em relação ao tratamento que será realizado, se a feature for do tipo MAR, vamos transformar a ausência numa nova categoria. Se a feature for do tipo MCAR, vamos imputar a feature. Após aplicar o tratamento, vamos comparar o resultado com o resultado obtido utilizando um tratamento baseline. Por exemplo, excluir todas as rows com none. Para fazer essa comparação, vamos utilizar 3 modelos de machine learning exatos. Primeiramente, regressão logística, depois Naive Bayes e depois uma árvore de decisão simples.